Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A protagonista da história, conhecida na mídia como Mãe Assassina, é Maria Clara, uma mulher de 34 anos, residente em uma cidade de médio porte no Brasil. Maria Clara era descrita por conhecidos e vizinhos como uma pessoa gentil e carinhosa, que sempre parecia estar dedicada ao bem-estar de seus filhos. Ela era mãe de 3 crianças: Vana, de 8 anos, Pedro, de 6 anos, e Luísa, de 4 anos. Maria Clara era casada com João, um homem que trabalhava como técnico de informática e com quem ela tinha um relacionamento aparentemente estável. O casal vivia em uma casa modesta, mas confortável, e, aparentemente, mantinha uma vida familiar normal e feliz. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, havia sinais de que Maria Clara estava lutando com questões emocionais e psicológicas graves, que eventualmente se revelariam de maneira trágica. O crime que levou ao infame título de Mãe Assassina ocorreu em 23 de julho de 2018. Naquela tarde, Maria Clara foi vista por vizinhos e familiares em um estado de agitação e desespero. Ela havia começado a apresentar comportamentos erráticos nas semanas anteriores, incluindo episódios de depressão severa e ansiedade. A tragédia começou a se desenrolar quando Maria Clara, em um estado de confusão mental e emocional, decidiu cometer o impensável. Em um momento de extrema crise, ela atacou seus 3 filhos com uma faca de cozinha. O ataque foi brutal e violento, resultando na morte das crianças. João, o pai, estava no trabalho na hora do crime e chegou em casa mais tarde, encontrando a cena horrenda. Quando a polícia chegou ao local, encontrou Maria Clara em estado de choque e sem qualquer reação ao que havia feito. Ela foi presa e imediatamente levada para uma delegacia. A cena do crime foi devastadora e deixou a comunidade em choque, com a notícia se espalhando rapidamente e gerando uma onda de condolências e perplexidade. A investigação inicial foi conduzida pela polícia local, com apoio de especialistas em criminologia e psicologia. A equipe de investigação encontrou evidências claras de que Maria Clara havia cometido o crime, mas a principal questão era entender os motivos e o estado mental da acusada. Durante os interrogatórios, Maria Clara foi incapaz de fornecer uma explicação coerente para suas ações. Ela parecia estar em um estado de desespero e confusão, e suas respostas eram incoerentes e desorganizadas. A polícia examinou os registros médicos e de saúde mental de Maria Clara, descobrindo que ela havia sofrido de depressão severa e estava em tratamento para problemas psicológicos. Especialistas em saúde mental foram chamados para avaliar o estado psicológico de Maria Clara. Os médicos descobriram que ela estava enfrentando um surto psicótico no momento do crime, o que afetou gravemente seu julgamento e sua capacidade de tomar decisões racionais. A combinação de depressão profunda, ansiedade e problemas psicológicos não tratados contribuiu para a tragédia. O julgamento de Maria Clara começou em março de 2019 e foi amplamente coberto pela mídia. Durante o processo, a acusação apresentou evidências detalhadas do crime e do estado mental da ré. O advogado de defesa argumentou que Maria Clara estava sofrendo de um surto psicótico e não estava em plena capacidade mental no momento dos assassinatos. A defesa pediu que o tribunal considerasse a possibilidade de uma pena mais branda, alegando que Maria Clara precisava de tratamento médico e psicológico em vez de uma punição severa. No entanto, a acusação argumentou que, apesar do estado mental da ré, ela ainda era responsável por suas ações e que a justiça deveria ser feita em nome das vítimas. Após um julgamento intenso e emocional, Maria Clara foi condenada à prisão perpétua por múltiplos assassinatos.
O tribunal considerou que, embora a acusada estivesse em um estado mental perturbado, suas ações foram extremamente graves e resultaram na perda irreparável de vidas inocentes. O caso da mãe assassina teve um impacto profundo na comunidade local e na sociedade em geral. A tragédia gerou uma onda de luto e comoção entre amigos, familiares e vizinhos. A perda das 3 crianças deixou um vazio doloroso e levantou questões sobre a saúde mental e o suporte disponível para aqueles que enfrentam problemas psicológicos graves. A história de Maria Clara também levantou discussões sobre a necessidade de melhorar os serviços de saúde mental e de fornecer apoio adequado para pessoas que estão em risco de cometer atos violentos. O caso trouxe à tona a importância de identificar e tratar problemas psicológicos antes que se agravem e resultem em tragédias. Além disso, o caso teve uma repercussão significativa na mídia, com muitos veículos de comunicação cobrindo o processo judicial e explorando os detalhes do crime. A cobertura extensiva ajudou a aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados por pessoas com problemas de saúde mental e a necessidade de fornecer suporte adequado. O caso da mãe assassina é um lembrete sombrio da complexidade das questões de saúde mental e dos impactos devastadores que podem resultar quando problemas não são tratados adequadamente. A história de Maria Clara e de suas vítimas é uma tragédia que continua a ressoar na memória de todos que foram afetados por ela. A busca por justiça e compreensão neste caso destaca a necessidade contínua de apoio e recursos para aqueles que enfrentam desafios emocionais e psicológicos. Embora o crime de Maria Clara tenha causado uma dor indescritível, ele também serviu como um chamado à ação para melhorar a forma como a sociedade lida com a saúde mental e garantir que ninguém enfrente tais batalhas sozinho. Em uma das cidades mais vibrantes e infames dos Estados Unidos, onde luzes neon brilham incessantemente e a diversão nunca parece parar, uma tragédia sombria manchou a atmosfera de Las Vegas. O caso do assassinato na Fremont Street, ocorrido no início dos anos 2000, se destaca como um dos mistérios mais inquietantes e não resolvidos da cidade. O evento aconteceu em uma das ruas mais conhecidas de Las Vegas, Fremont Street, um local icônico que mistura o glamour antigo da cidade com o moderno apelo turístico. Contudo, na noite fatídica de 13 de junho de 2002, este vibrante cenário foi palco de um crime hediondo que chocou residentes e visitantes. A vítima foi identificada como Jennifer Collins, uma jovem de 28 anos, natural de Los Angeles, Califórnia. Jennifer era uma mulher com uma vida cheia de promessas. Ela era designer gráfica e estava em Las Vegas para participar de uma conferência de tecnologia. Descrita por amigos e familiares como alegre, criativa e extrovertida, Jennifer estava aproveitando a noite na cidade, como muitos outros turistas. Ela havia passado a maior parte do dia na conferência e decidiu explorar a famosa Fremont Street à noite, encantada pelas luzes e pela energia contagiante da área. De acordo com testemunhas, Jennifer foi vista pela última vez por volta das 22h30, caminhando sozinha pela Fremont Street, aparentemente em direção ao seu hotel. As câmeras de segurança capturaram suas últimas horas, mostrando-a observando os shows de luzes e interagindo casualmente com outros pedestres. Tudo parecia normal, até que, por volta das 23h15, ela desapareceu das filmagens. Horas mais tarde, por volta das 3h da manhã, o corpo de Jennifer foi encontrado em um beco escuro, a poucos quarteirões de onde havia sido vista pela última vez. O local, embora próximo a Fremont Street, era notoriamente menos frequentado, uma área que turistas e moradores locais costumavam evitar, especialmente à noite. Jennifer foi brutalmente assassinada. As evidências no local sugeriam que ela foi atacada de forma repentina e violenta. As marcas em seu corpo indicavam uma luta feroz antes de sua morte. A causa da morte foi determinada como uma combinação de traumatismo craniano e esfaqueamento, tornando claro que o ataque foi intencional e dirigido com extrema crueldade. Além disso, seus pertences pessoais, incluindo sua bolsa e documentos, estavam espalhados pelo local, sugerindo um possível roubo, embora a polícia nunca tenha descartado outras motivações. O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas iniciou imediatamente uma investigação. Dado o local e as circunstâncias, a polícia focou inicialmente em possíveis suspeitos entre a população sem-teto e os frequentadores da área durante a noite. No entanto, as pistas eram escassas.
As câmeras de segurança da região, embora amplas, não cobriam o local exato onde Jennifer foi encontrada, deixando um hiato crucial no cronograma dos eventos. Interrogatórios com frequentadores regulares da Fremont Street, funcionários dos cassinos próximos e moradores da área não renderam informações significativas. Ninguém parecia ter visto o ataque ou qualquer pessoa suspeita nas proximidades na hora do crime. As poucas testemunhas que estavam por perto na madrugada relataram ter ouvido gritos, mas não conseguiram localizar sua origem em tempo de ajudar. Além disso, as evidências forenses no local foram limitadas. O beco onde Jennifer foi encontrada era um local sujo, com muitos detritos e lixo, o que complicou a coleta de provas. Embora alguns traços de DNA tenham sido encontrados sob as unhas de Jennifer, indicando que ela tentou se defender, a análise não resultou em uma correspondência clara nos bancos de dados de criminosos conhecidos. Isso frustrou ainda mais os investigadores, que não conseguiram identificar o agressor. Com o passar do tempo, várias teorias começaram a surgir, tanto da polícia quanto do público. Uma das primeiras hipóteses sugeriu que Jennifer poderia ter sido vítima de um roubo que deu errado. No entanto, o fato de que alguns de seus pertences ainda estavam com ela no momento em que foi encontrada, levantou dúvidas sobre essa motivação. Outra teoria mais sinistra sugeria que Jennifer poderia ter sido alvo de um ataque premeditado, talvez por alguém que a seguiu desde a conferência ou que a observava em Fremont Street. Essa teoria foi apoiada pela violência do ataque, que sugeria uma motivação mais profunda do que um simples assalto. Também houve especulações sobre a possibilidade de que Jennifer pudesse ter sido morta por alguém que conhecia. A polícia investigou pessoas próximas a ela, incluindo colegas de trabalho que estavam na conferência e amigos que ela poderia ter encontrado em Las Vegas, mas novamente, nenhuma pista concreta emergiu. Por fim, uma das hipóteses mais inquietantes era que Jennifer poderia ter sido vítima de um assassino em série. A natureza brutal do ataque e a falta de qualquer motivo claro deixaram alguns investigadores e especialistas especulando que o assassino poderia ter matado antes e talvez voltasse a matar. No entanto, sem outros casos semelhantes na área naquela época, essa teoria permaneceu apenas uma possibilidade perturbadora. À medida que os meses se transformaram em anos, o caso esfriou. A investigação continuou, mas sem novas evidências ou pistas. Jennifer Collins tornou-se um nome em uma lista de vítimas cujos casos permanecem sem solução. A família dela, devastada pela perda, fez vários apelos públicos por informações e ofereceu recompensas por qualquer dado que pudesse levar à captura do assassino, mas esses esforços não produziram resultados. O impacto do caso foi sentido em toda a cidade. Las Vegas, conhecida por sua imagem vibrante e seu apelo turístico, teve que lidar com a realidade sombria de um assassinato brutal que ainda assombra a memória coletiva. Para os residentes locais, o caso serviu como um lembrete inquietante dos perigos que ainda podem estar presentes, mesmo em áreas aparentemente seguras e turísticas. Além disso, o caso teve um efeito duradouro nas medidas de segurança da cidade. A partir do incidente, houve um aumento na vigilância por câmeras e patrulhas policiais nas áreas turísticas, especialmente em Fremont Street e seus arredores. Essas medidas foram implementadas tanto para prevenir futuros crimes quanto para tranquilizar o público de que a cidade estava tomando passos para garantir a segurança de todos. O assassinato de Jennifer Collins na Fremont Street permanece como um dos grandes mistérios não resolvidos de Las Vegas. A combinação de circunstâncias estranhas, a ausência de testemunhas confiáveis e a falta de provas concretas criaram um enigma que até hoje continua a intrigar tanto a polícia quanto o público. Apesar das inúmeras teorias e hipóteses, o caso nunca foi resolvido, deixando a família de Jennifer sem respostas e a cidade de Las Vegas com uma mancha em sua história. A história de Jennifer Collins serve como um lembrete sombrio de que, mesmo nos lugares mais iluminados e animados, o mal pode se esconder nas sombras, esperando para atacar. Gisele, com apenas 26 anos de idade, era uma jovem estudante de nutrição, com um futuro promissor pela frente. Ela era conhecida por seus amigos e familiares como uma pessoa amorosa, dedicada aos estudos e sonhadora. Natural de João Pessoa, na Paraíba, ela havia se mudado para Brasília com o objetivo de seguir sua carreira e construir um futuro melhor para si e sua família.
Era uma mulher trabalhadora, estudava durante o dia e trabalhava à noite em uma padaria para sustentar seus estudos. Sua determinação e força de vontade eram evidentes para todos ao seu redor. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico em setembro de 2012, quando ela desapareceu misteriosamente. Gisele havia saído de casa para trabalhar como de costume, mas nunca mais retornou. Sua ausência imediata preocupou amigos e familiares, que prontamente começaram a procurar por ela. A angústia crescia a cada dia que passava sem notícias de Gisele. Cartazes de "O Desaparecida" foram espalhados pela cidade e a mídia local começou a cobrir o caso, tentando encontrar qualquer pista que levasse ao paradeiro da jovem. Após alguns dias de desaparecimento, o corpo de Gisele foi encontrado de forma chocante e devastadora. Seu corpo foi desmembrado e distribuído em várias partes pela cidade, escondido em sacos plásticos e caixas de papelão. O horror do crime deixou todos perplexos e aterrorizados. A descoberta do corpo de Gisele, dividido em pedaços, foi um momento de angústia indescritível para sua família e para todos que acompanhavam o caso. A forma bárbara e desumana como ela foi tratada após sua morte fez com que o caso ganhasse destaque nacional, causando revolta e indignação em todo o país. A investigação policial que se seguiu foi intensa e implacável. As autoridades não mediram esforços para encontrar o responsável por tamanha atrocidade. O crime foi rapidamente associado ao ex-namorado de Gisele, Thiago Martins, com quem ela havia rompido recentemente. A relação entre os dois havia sido conturbada, com relatos de brigas constantes e comportamento possessivo por parte de Thiago. Testemunhas afirmaram que ele não havia aceitado bem o fim do relacionamento, tornando-se cada vez mais obcecado e violento. Thiago, que trabalhava como vigilante em um prédio comercial, foi logo considerado o principal suspeito. O comportamento dele após o desaparecimento de Gisele levantou ainda mais suspeitas. Ele havia faltado ao trabalho no dia seguinte ao desaparecimento e apresentou um comportamento errático durante os dias subsequentes. Além disso, as investigações mostraram que ele tinha conhecimento e acesso a locais onde os restos mortais de Gisele foram encontrados, o que levantou ainda mais as suspeitas contra ele. Durante o interrogatório, Thiago inicialmente negou qualquer envolvimento no crime. No entanto, as evidências contra ele começaram a se acumular de forma avassaladora. Câmeras de segurança mostraram Thiago próximo aos locais onde as partes do corpo de Gisele foram encontradas. Além disso, rastros de sangue foram descobertos em seu carro, assim como em sua residência. A polícia também encontrou mensagens de texto em que ele ameaçava Gisele dias antes do desaparecimento, mostrando claramente sua raiva e frustração após o término do relacionamento. Com a pressão das evidências e do interrogatório, Thiago finalmente confessou o crime. Em seu depoimento, ele revelou que, em um momento de fúria e ciúmes, ele a matou durante uma discussão acalorada em sua residência. Segundo Thiago, após o homicídio, ele entrou em pânico e decidiu desmembrar o corpo para tentar ocultar o crime. Sua confissão, no entanto, não trouxe conforto para a família de Gisele, que estava devastada pela perda brutal e insensível de sua filha. O julgamento de Thiago Martins foi acompanhado de perto pela mídia e pela população, que exigiam justiça para Gisele. Durante o processo, ficou evidente a frieza e a falta de remorso do acusado, o que só aumentou a indignação pública. Ele foi condenado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e vilipêndio de cadáver, recebendo uma pena de 35 anos de prisão. A condenação de Thiago trouxe algum alívio para a família de Gisele, mas a dor pela perda nunca será completamente sanada. O caso serviu como um triste lembrete dos perigos da violência doméstica e da necessidade de medidas mais eficazes para proteger as vítimas de relacionamentos abusivos. A história de Gisele Muniz de Souza ainda ressoa na memória coletiva, lembrando a todos da crueldade que um ser humano pode infligir a outro e da importância de buscar justiça para as vítimas, mesmo diante das mais terríveis adversidades. O ocaso do O Sério Séria é uma história que entrou para o folclore urbano do Brasil e mistura elementos de horror, crime e mistério, sendo um dos casos mais bizarros e incomuns a ganhar notoriedade. O nome O Sério Séria teria surgido em decorrência de um suposto bilhete deixado pelo criminoso em uma das cenas dos crimes.
A frase "o isso é sério, sou uma série de mortes" só teria sido escrita com sangue em uma parede, o que levou a mídia e a população a apelidar o assassino de O Sério Séria. No entanto, há quem diga que esse bilhete nunca existiu de fato e que o nome foi uma criação da mídia sensacionalista, buscando dar um toque ainda mais macabro à história. Os crimes atribuídos ao O Sério Séria eram caracterizados pela brutalidade e pelo modus operandi do assassino. As vítimas, geralmente mulheres jovens, eram encontradas mortas em locais isolados, com sinais de tortura, mutilação e, em alguns casos, de abuso sexual. O assassino parecia seguir um padrão: sequestrava suas vítimas, as mantinha em cativeiro por alguns dias, e depois as matava de forma cruel, deixando seus corpos em locais públicos como forma de exibir sua obra macabra. Um dos primeiros casos a ser atribuído ao O Sério Séria ocorreu em 1985, na cidade de São Paulo. Uma jovem universitária foi encontrada morta em um parque, com sinais de tortura e uma mensagem críptica gravada em sua pele. A polícia, na época, não conseguiu identificar o autor do crime, e o caso foi arquivado sem solução. No entanto, anos depois, outros crimes com características semelhantes começaram a ocorrer em outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, levando à teoria de que se tratava de um único assassino em série. O medo do O Sério Séria se espalhou por várias cidades do país, especialmente entre as mulheres jovens, que temiam sair sozinhas à noite. A mídia, sedenta por histórias de horror, ajudou a alimentar o pânico, criando uma atmosfera de terror em torno do suposto assassino. Programas de televisão e jornais sensacionalistas dedicaram uma cobertura intensa aos crimes, muitas vezes exagerando os detalhes e contribuindo para o aumento da histeria coletiva. Em meio a esse cenário de medo e incerteza, surgiram várias teorias sobre a identidade do O Sério Séria. Algumas pessoas acreditavam que ele era um psicopata que agia sozinho, movido por um desejo insaciável de matar e causar sofrimento. Outros sugeriam que se tratava de um grupo de assassinos, uma espécie de seita macabra que realizava rituais sádicos com suas vítimas. Houve até quem apontasse para a possibilidade de envolvimento de autoridades ou figuras públicas, que usariam seus poderes para encobrir os crimes e continuar impunes. Apesar das diversas investigações realizadas pelas polícias locais e pela Polícia Federal, o O Sério Séria nunca foi capturado. Houve suspeitos ao longo dos anos, mas nenhum deles foi formalmente acusado, e as provas coletadas nunca foram suficientes para uma condenação. A falta de evidências concretas e a dificuldade em conectar os crimes de diferentes regiões deixaram o caso envolto em mistério. Com o passar do tempo, a história do O Sério Séria foi perdendo força na mídia, e os crimes atribuídos a ele diminuíram, o que fez com que muitos acreditassem que o assassino havia morrido ou simplesmente parado de matar. No entanto, o medo gerado pelo O Sério Séria continuou a assombrar a imaginação popular, e o caso se tornou uma das lendas urbanas mais perturbadoras do Brasil. Algumas décadas depois, já nos anos 2000, o caso voltou a ganhar atenção quando um grupo de investigadores independentes decidiu reabrir os arquivos e tentar solucionar o mistério. Esse grupo, composto por jornalistas, ex-policiais e especialistas em criminologia, revisitou as cenas dos crimes, entrevistou testemunhas e analisou os poucos vestígios deixados pelo suposto assassino. Embora tenham surgido novas pistas e teorias, a verdadeira identidade do O Sério Séria continua a ser um enigma. Uma das teorias mais aceitas pelo grupo de investigadores independentes é a de que o O Sério Séria era, na verdade, uma lenda alimentada por uma série de crimes não relacionados, mas que foram conectados pela narrativa sensacionalista da mídia. Segundo essa teoria, os assassinatos atribuídos ao O Sério Séria poderiam ter sido cometidos por diferentes indivíduos, cada um com seus próprios motivos e métodos, mas que acabaram sendo unificados sob o mesmo rótulo por conta das semelhanças percebidas nos crimes. Outra teoria sugere que o O Sério Séria era um assassino em série de fato, mas que agia com extremo cuidado para não ser capturado, mudando constantemente de identidade e modus operandi, o que dificultou o trabalho da polícia. Nesse cenário, ele poderia ter simplesmente parado de matar ou encontrado outras formas de satisfazer seus impulsos sádicos sem chamar a atenção das autoridades. Independentemente da verdade por trás do O Sério Séria, o caso permanece como um exemplo intrigante do impacto que crimes brutais e não solucionados podem ter na sociedade.
A mistura de medo, mistério e a falta de respostas concretas contribuiu para transformar o Serial Serial em uma figura quase mítica, um espectro que personifica os horrores escondidos nas sombras da humanidade. O ocaso do Serial Serial é um lembrete sombrio de que, mesmo em uma sociedade moderna, alguns mistérios podem nunca ser resolvidos, e alguns monstros podem nunca ser encontrados. Ele também destaca a importância de investigações rigorosas e imparciais, que não sejam influenciadas pelo sensacionalismo ou pela necessidade de encontrar um culpado a qualquer custo. Enquanto isso, a lenda do Serial Serial continua a circular, assustando novas gerações e mantendo viva a memória de um dos episódios mais sinistros da história criminal brasileira. Tudo começou na manhã de 4 de maio de 2017, quando um ciclista que passava por uma área florestal perto do reservatório de Foix, a cerca de 60 quilômetros de Barcelona, avistou algo incomum. No meio da vegetação, havia um corpo que parecia ter sido incendiado. Alarmado, o ciclista imediatamente chamou a polícia. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o que restava de um corpo humano, quase completamente carbonizado. A cena era horrível, e a identidade da vítima era inicialmente impossível de determinar devido ao estado avançado de decomposição causado pelas chamas. As investigações iniciais apontavam para um possível crime de vingança ou uma execução relacionada ao tráfico de drogas, dada a brutalidade do ato. No entanto, a polícia não tinha pistas concretas para seguir, e o caso parecia estar em um beco sem saída. Mas tudo mudou quando, através de uma série de pistas e informações, a identidade da vítima foi finalmente revelada. O corpo pertencia a Pedro Rodrigues, um jovem guarda urbano de 38 anos. Pedro Rodrigues era conhecido por ser uma pessoa tranquila e reservada, que levava uma vida aparentemente normal. Ele era funcionário da Guarda Urbana de Barcelona, o que tornava o caso ainda mais inquietante, pois levantava questões sobre possíveis motivos ligados à sua profissão. A investigação ganhou uma nova dimensão, e a pressão para resolver o caso aumentou. As autoridades começaram a reconstituir os últimos dias de Pedro, e logo descobriram um triângulo amoroso que parecia estar no centro do mistério. Pedro estava em um relacionamento com Rosa Peral, uma colega de trabalho também guarda urbana. Rosa era uma mulher atraente e carismática, mas seu passado revelava uma série de relacionamentos problemáticos e instáveis. Além disso, havia um terceiro elemento nessa equação, Albert Lopes, outro guarda urbano e ex-namorado de Rosa. As investigações revelaram que Rosa e Albert haviam retomado seu caso amoroso em segredo, mesmo enquanto ela ainda estava envolvida com Pedro. Essa descoberta trouxe à tona um cenário de ciúmes, manipulações e desconfianças, que provavelmente culminaram na morte brutal de Pedro. À medida que os investigadores mergulhavam mais fundo na vida dos envolvidos, um quadro perturbador começou a se formar. Mensagens de texto trocadas entre Rosa e Albert mostraram que ambos estavam planejando algo sinistro. As evidências sugeriam que o assassinato de Pedro foi premeditado, fruto de um plano elaborado pelo casal para se livrar dele. No dia do crime, Pedro havia sido atraído até a casa de Rosa sob o pretexto de uma noite romântica. No entanto, o que ele encontrou foi uma armadilha mortal. Segundo as investigações, Rosa e Albert o mataram na casa dela, e depois transportaram seu corpo em um carro até o local remoto onde foi incendiado. A intenção era clara, destruir qualquer evidência que pudesse ligá-los ao crime. No entanto, a queima do corpo foi mal executada, deixando pistas suficientes para que a polícia começasse a montar o quebra-cabeça. A reconstituição dos fatos, baseada em evidências forenses e no testemunho de várias pessoas, indicava que o assassinato foi brutal e motivado por ciúmes e desejo de vingança. A personalidade manipuladora de Rosa e a cumplicidade cega de Albert criaram um cenário perfeito para um crime tão cruel quanto desnecessário. Rosa Peral e Albert Lopes foram presos e acusados do assassinato de Pedro Rodrigues. Durante o julgamento, os detalhes sórdidos do caso vieram à tona, incluindo o comportamento frio e calculista de Rosa, que tentou culpar Albert pelo crime, alegando que foi ele quem planejou e executou tudo sozinho. Albert, por sua vez, também tentou colocar toda a culpa em Rosa, alegando que ele agiu sob a influência dela. O julgamento foi amplamente coberto pela mídia espanhola, e o público seguiu com fascínio os desdobramentos do caso, que parecia mais uma trama de novela do que um crime real.
As acusações mútuas entre os dois acusados, as revelações de traições e manipulações, e a brutalidade do assassinato transformaram o caso em um espetáculo macabro. No final, o tribunal considerou ambos culpados pelo assassinato de Pedro Rodrigues, condenando Rosa Peral a 25 anos de prisão e Albert Lopes a 20 anos. A sentença refletiu a gravidade do crime e a crueldade com que foi cometido. No entanto, apesar da condenação, o caso deixou muitas perguntas sem resposta. O mistério do O Corpo em Chamas é uma prova perturbadora de como as paixões humanas podem levar a atos de extrema violência e destruição. É um caso que expôs o lado mais sombrio das relações humanas, onde o amor se transforma em ódio, e a confiança em traição. Mesmo com os culpados condenados, o impacto psicológico e emocional desse crime continua a reverberar na sociedade espanhola, lembrando a todos do quão tênue pode ser a linha entre o desejo e a tragédia.